Tem um item ali, se não me engano talvez o 23. Mas Ele leu o ato. Eu li, não, li e fiz escrevi 14 mil toques a respeito da ata. Mas a ata diz o seguinte... Reinaldo Azevedo é CDF, eu não vou dizer o que significa CDF. A ata diz o seguinte, que o Banco Central está atingindo seus objetivos porque está havendo uma desaceleração da economia, isso está escrito lá, porque está havendo uma desaceleração do emprego e porque está havendo uma desaceleração do crédito. Então o Banco Central coloca como seus méritos, como mérito de suas escolhas, menos emprego, menos crédito e menos crescimento. Se a gente tivesse crescendo 7%, eu ia achar até bacana, porque correria o risco de dar problema mesmo. Se a gente tivesse com o desemprego dos Estados Unidos, 3,5%, eu também ia achar bacana. Como o nosso desemprego ainda é 8%, com grau de informalidade brutal. Como o próprio Boletim Focus diz que a gente pode crescer menos de 1%, quando alguém escreve isso numa ata, não está um pouco descolado da realidade? Reinaldo, eu vou me permitir discordar de você. É mesmo? Então vamos, vai. Sinceramente, nós estamos no início do governo. Porque janeiro não teve governo, porque janeiro foi o episódio de 8 de janeiro, então... Vamos falar disso, hein? Só se falou nisso. Nós estamos agora fim de março, quer dizer, fevereiro, março, praticamente 2 meses de governo. É natural que o Banco Central ele tenha que observar mais um pouco. A observação faz parte. Não é só número, não. Eu discordo de você. A observação faz parte. Mas então o senhor acha que um item da ata ali que eles dizem os juros continuarão altos por muito tempo e não tem nada no horizonte que faça cair, o senhor acha que isso eles podem mudar agora com o novo marco fiscal? Com certeza. Com certeza. Caso não aconteça, o senhor se junta comigo na crítica ao Banco Central? Se não tiver um fato novo. É verdade, a análise na política, nós estamos falando de política, apesar de ser Banco Central, estamos fazendo uma análise política, ela vale por dia. Eu sempre falo, olha, não me cobre incoerência amanhã se surge um fato novo. Eu sempre brinco, porque... Você sabe que essa frase, não sei se você sabe, o senhor sabe, originalmente é do Ricardo Fiuza, originalmente. O Ricardo Fiuza era minha fonte lá quando eu era jovem. Semana passada. Semana passada. O Ricardo Fiuza tinha isso, diz assim, em política nada é mais importante do que o fato novo, porque ele justifica uma mudança radical de opinião. Você sabe quando é o fato novo? É evidente que todos do Banco Central, todos nós brasileiros, estamos torcendo para diminuir os juros. Mas não tenho nenhuma dúvida que já na próxima reunião, se ficar claro que as coisas estão no rumo certo, que os juros vão cair. Campos Neto é a aposta de quem avalia bem o seu trabalho, que não é o meu caso, mas ele avalia bem. Eu avalio bem. Me deixa mudar um pouquinho. Senão ele vem para o meu lado. Porque nós estamos falando de juros, e quando a gente fala de juros, basicamente a gente está falando de gasto público, mas não estamos só falando de gasto público, nós estamos falando de financiamento das empresas e do consumo. Sim. Né? Ou seja, só para deixar claro, nós estamos falando daquilo que o governo paga pelos títulos de dívida que ele emite, mas também de quanto custa para as empresas captarem dinheiro nos bancos e quanto custa para o consumidor captar dinheiro para consumir, comprar uma geladeira, um carro, um liquidificador, uma máquina de lavar roupa. Por outro lado, nós não temos desdenhado demais no Brasil de uma outra técnica de captação de recursos para as empresas, que é o mercado de capitais. O mercado de capitais teve uma certa revivescência durante o governo Bolsonaro por conta, de certa forma, de uma emasculação, de uma diminuição das funções do BNDES. O BNDES, no contexto da Lava Jato, passou a não subsidiar mais a atividade empresarial, passou a estruturar operações e não exerceu a atividade que exercia nos governos do PT. Uma conjuntura também mundial fez com que o mercado de capitais, nós tivéssemos uma nova onda de IPOs, de ofertas públicas, empresas captando dinheiro da poupança privada, que é a maneira mais barata de captar. Nós temos um mercado de capitais que poderia ser, e pode ainda ser, muito pujante no Brasil. Todavia, um profundo desdém dos governos, todos os governos, com relação ao xerife de mercado, porque não tem mercado se não tiver regulação, não tiver fiscalização, não tiver polícia de mercado.
E eu me refiro à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. O presidente da CVM, a despeito de ter sido nomeado pelo Bolsonaro, é uma pessoa profundamente valorosa, um técnico. O que nós precisamos para ter atenção ao mercado de capitais, para dar orçamento para a Comissão de Valores Imobiliários, porque está depauperada de dinheiro e de orçamento, e para entender que essa é a forma mais barata de captação de dinheiro para as empresas se desenvolverem, e, obviamente, a CVM, para que a gente entenda, ela observa como é que as empresas usam o dinheiro, a poupança privada. O que nós precisamos para cair na real de que essa é a maneira mais adequada de financiar a atividade empresarial? Bom, primeiro vale registrar que você esqueceu de lembrar a quem nos assiste que nos últimos anos não foi tão fácil assim, porque tivemos o Covid. Verdade. E o Covid Verdade. parou a economia no mundo. Então, eu acho que esse período... E ó, está aqui uma pessoa que vê sérios problemas no governo Bolsonaro, e sei também elogiar o que foi bem, acabei de falar. Então, total isenção. Mas nesse campo, nesse aspecto, não apenas do governo do presidente Bolsonaro, mas qualquer lugar do mundo, o foco não era a economia. O foco era salvar as pessoas, não é? E o mercado de capitais foi penalizado. Foi penalizado. Então, agora nós temos a oportunidade de ir atrás do tempo perdido, não é? Você tem toda a razão, mas pelas manifestações do governo, eu acho que nós vamos conseguir valorizar novamente o mercado de capitais. Acho que a CVM vai ter resgatado o seu papel, que é fundamental, não é? De provedor, de apoiador, e com isso nós vamos ter sim uma possibilidade de contar com o mercado de capitais para o desenvolvimento do Brasil, não tenho dúvida. Mas eu não jogaria pedra no passado recente, porque não existiu. O mundo só pensava em pandemia, em salvar vidas. Aqui no Brasil, 700 mil mortos. Vocês sabem o que é 700 mil mortos, não é? Muita gente. Muito possivelmente nós três aqui tivemos pessoas próximas que morreram. Sim, muitas. Então, 70 milhões de brasileiros perderam alguém querido. 70 milhões. Alguém querido é aquele muito próximo mesmo, ou família, ou amigo de infância, ou colega de trabalho, ou vizinho. E isso faz com que a gente releve um pouco essa questão econômica nos últimos anos. Ministro, antes dos 100 dias de governo, Lula, nós tivemos a recriação do Minha Casa Minha Vida, que tinha acabado. O Bolsonaro, no orçamento que ele tinha previsto para 2023, ele tinha deixado 34 milhões previstos para o Minha Casa Minha Vida. Depois da PEC da transição, 9,5 bilhões. Vamos ver agora como é que isso vai ser usado. Se refundou o Bolsa Família com as exigências que tinham desaparecido, de escolaridade, vacinação. Relançou-se o programa Mais Médicos, o plano de aquisição de alimentos e um novo marco fiscal, que, segundo a PEC que foi aprovada no ano passado, tinha até 31 de agosto para ser apresentada. E se apresentou em março, né? No penúltimo dia de março. Até agora, é um bom governo? Como eu te disse, né, agora há pouco, governo que está iniciando. Perdemos julho, né, por conta do 8 de janeiro, mas eu acredito que sim. É um bom conjunto de intenções que tem se apresentado. Por enquanto é um conjunto de intenções. E eu lembrei agora há pouco que, de concreto mesmo, a questão dos combustíveis e esse arcabouço que foi apresentado, elas nos dão tranquilidade de que as ações estão no rumo certo. Então vamos aguardar mais um pouco. Vamos aqui lembrar que o presidente Lula teve lá no início do seu governo bons projetos para o país. Você se lembrou que alguns deles, né? Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e uns 10, satélite. O senhor está falando do primeiro mandato. Sim, então o Lula, ele era o presidente. O Lula tem essa capacidade de incentivar bons projetos, né? Eu fui ministro das cidades do governo do PT e eu sei o que era o Minha Casa Minha Vida. Realmente foram milhões e milhões de unidades habitacionais entregues Brasil afora. Vamos aguardar mais um pouco. Eu diria que o conjunto de intenções
por enquanto, tem sido favorável. Mas o Minha Casa Minha Vida, à medida que você aprova uma PEC da transição, e o PT eu acho que foi bastante inteligente, o Lula também, ao aprovar essa PEC, porque o Lula organizou a aprovação dessa PEC Sim. antes, Sim. como presidente eleito, do mandato do Bolsonaro. E só se tem uma previsão de 9,5 bilhões, porque a PEC foi aprovada, senão não teria, insisto, 34 milhões é o que o Bolsonaro tinha deixado. Mas a PEC era importante para o Bolsonaro também, então... Claro, para encerrar o mandato dele. Então, não foi difícil aprovar. Agora, não é muito recurso, não. No passado, a economia estava bombando, né, no mundo inteiro, e o Lula contou com muito recurso. Hoje, o volume de recursos disponíveis para o governo dele é bem menor do que ele teve. Já foi mais vantajoso ser presidente da República do que hoje? Primeiro, não é questão de vantagem. De vantajoso que eu digo do ponto de vista político, claro. Eu acho que é vantajoso para qualquer um que esteja na vida pública, que é uma honra, né? É uma honra, o coroamento de uma carreira. A minha pergunta não ficou boa. Já foi mais fácil. Já foi mais fácil e o presidente já foi mais poderoso? Já mais poderoso não, porque sempre é poderoso. Eu diria que já foi mais fácil, tinha mais recursos, não é? Então, hoje a situação do governo, qualquer que seja o governo, mesmo os governos estaduais, essa história que está sobrando dinheiro, estava sobrando na pandemia. Os governos estaduais que souberam usar bem o recurso, se reelegeram, não é? Então, agora não sobra mais recurso, não. Veja, por exemplo, o caso dos governos estaduais em relação às dívidas do governo federal. Ficaram 2 anos sem pagar as dívidas. Sim. Só em São Paulo aqui deu quase 40 bi. É dinheiro, não é?